Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alex, professor responsável na disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear pelo tópico de Cônicas e Quádricas. Sou bacharel em Matemática, mestre em Matemática Aplicada e Computacional e professor da UTF-PR Campus Guarapuava. Desejo a todos um bom aproveitamento de nossas videoaulas, um abraço e bons estudos. Geometria Analítica e Álgebra Linear. Nesta primeira aula, faremos uma apresentação do conteúdo de cônicas e quádricas, onde veremos os objetivos, algumas aplicações e definições de cônicas e quádricas. Nossos objetivos serão: primeiro, definir e apresentar as propriedades geométricas das cônicas. Segundo, apresentar algumas aplicações sobre elipse, hipérbole e parábola. Terceiro, caracterizar as cônicas algebricamente e, por último, definir e apresentar as propriedades geométricas das quádricas. Nosso estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, veremos as cônicas, onde estudaremos a elipse, a hipérbole e a parábola, e suas aplicações e propriedades. Na segunda parte, estudaremos as superfícies quádricas, onde veremos as superfícies quádricas centradas, as não centradas e, por fim, cones e superfícies cilíndricas. O que nos motiva a estudar cônicas e quádricas são suas aplicações em diversas áreas da ciência. Na física, por exemplo, em balística, quando se lança um projétil sobre o qual atua somente a força da gravidade, a trajetória deste projétil é representada por uma parábola, como podemos ver na figura abaixo. Já no movimento dos planetas em torno do Sol, cada planeta tem como trajetória uma figura elíptica, onde o Sol representa um de seus focos. Nas telecomunicações, podemos aplicar cônicas e quádricas através da recepção de sinais em antenas parabólicas, como podemos ver na figura. Já as curvas hiperbólicas podem ser vistas na arquitetura, como pode ser observado na Catedral de Brasília. Na engenharia civil, o hiperboloide é utilizado na construção de torres de refrigeração de usinas nucleares. Esses exemplos e tantos outros vocês podem encontrar nas bibliografias sugeridas. Seções cônicas. As seções cônicas são obtidas cortando-se um cone circular reto, variando a posição do plano de corte. Vejamos. Se o cone for cortado por um plano transversal ao seu eixo, teremos uma elipse. Caso este plano seja paralelo ao cone, teremos um círculo. Se o cone for cortado por um plano paralelo à reta geratriz do cone, teremos uma parábola. Se o cone for cortado por um plano paralelo ao seu eixo, teremos uma hipérbole. Veremos cada um destes casos. Primeiramente, a elipse. A elipse é a curva que se obtém seccionando um cone com um plano que corta o seu eixo. Vejamos, ao cortar o cone por um plano transversal ao seu eixo, teremos uma seção na forma de uma elipse, cuja característica é: dado um ponto P pertencente à elipse e dois pontos fixos F1 e F2, a distância entre P e F1 mais a distância de P e F2 é igual a uma constante 2a, que neste caso 2a é a maior distância entre dois pontos de uma elipse, o ponto A1 e o ponto A2. Num caso particular de elipse, teremos o círculo, onde o círculo é a curva que se obtém seccionando um cone com um plano paralelo à base deste cone. Vejamos. Dado um plano paralelo, seccionando o cone, teremos uma seção na forma de um círculo, cuja característica é: dado um ponto P, a distância de P até o centro é igual a um raio fixo
R, como podemos ver na figura. Assim teremos um círculo formado pelo centro C e raio R. Outra cônica que iremos estudar é a hipérbole, onde a hipérbole é a curva que se obtém seccionando um cone por um plano paralelo ao seu eixo. Vejamos. Cortando-se o cone com um plano paralelo ao eixo, teremos uma seção na forma de uma hipérbole, cuja característica é: dado um ponto P pertencente à hipérbole e dois pontos fixos F1 e F2, a distância de P até F1 menos a distância de P até F2 em módulo é igual a 2A, onde 2A é a distância entre os dois vértices da hipérbole, os pontos A1 e A2. Por último, teremos a parábola, onde a parábola é a curva que se obtém seccionando um cone por um plano paralelo a uma reta geratriz do cone. Vejamos. Cortando o cone por um plano paralelo à sua reta geratriz, teremos uma seção cônica na forma de uma parábola, cuja característica é: dado qualquer ponto P na parábola, a distância entre o ponto P e o foco F é igual à distância entre o ponto P e uma reta diretriz D, como podemos ver na figura. Passaremos agora às propriedades algébricas das cônicas. Definição: uma cônica em R2 é um conjunto de pontos cujas coordenadas em relação à base canônica satisfazem a seguinte equação: ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero, onde a ou b ou c são constantes diferentes de zero. Esta equação chamamos de equação geral das cônicas, onde, para esta equação, podemos classificar cada uma das cônicas já vistas nesta aula. Primeiro, a circunferência, dada pela equação x² mais y² igual a r², tem como constantes os seguintes valores: a, c iguais a 1, b, d e e iguais a 0 e f igual a menos r². Para a parábola, teremos a equação y menos dx igual a 0, onde d é uma constante diferente de 0, c é igual a 1 e a, b e f são iguais a 0. Para a elipse, temos a equação x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, onde a é igual a 1 sobre a², c é igual a 1 sobre b², onde a e b são maiores do que 0 e b, d, e são iguais a 0, e a constante f é igual a menos 1. A última cônica é a hipérbole, onde teremos a equação x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1, onde a é igual a 1 sobre a², c é igual a menos 1 sobre b², tais que as constantes a e b são maiores do que 0, b, d e e são iguais a 0 e f igual a menos 1. Esta é a representação da equação geral das cônicas no plano cartesiano xy. Mais exemplos e exercícios vocês encontrarão no material de apoio. Bons estudos e até a próxima aula!